Olá, eu sou a Bia Abdala. Seja muito bem-vindo à semana do Quilting Fácil com Straight Quilting. Durante os próximos dias, eu vou te ensinar como você vai aprender a quiltar de maneira simples, fácil e definitiva. Essa técnica que eu vou ensinar é rápida, poderosa e apaixonante. Então, fica comigo nesse primeiro vídeo da semana de Quilting Fácil, porque no final eu tenho uma surpresa para você. Se você cansou de se frustrar tentando fazer quiltings, se você cansou de assistir vídeos onde as pessoas ensinavam a fazer quiltings maravilhosos e por mais que você tentasse fazer exatamente como elas ensinavam, não atingia um bom resultado, a semana do Quilting Fácil é para você. Eu sei o quanto é frustrante e até mesmo triste tentar quiltar de todas as formas e não conseguir fazer nada. Eu sei a dor que sentimos quando temos que desmanchar um trabalho de horas porque não atingimos um resultado esperado. Mas eu tenho uma boa notícia para você. A semana do Quilting Fácil veio para mudar tudo isso. Sabe por quê? Porque tudo que você vê, lê ou assiste na internet mostra ou ensina técnicas de quilting livre. E o quilting livre você já sabe, precisa de muita prática e domínio e controle do pezinho de quilting livre. É um verdadeiro desafio para quem está começando a quiltar. E sabe como que eu sei tudo isso? Graças às minhas frustrações e dificuldades de tentar quiltar por anos, eu acabei desenvolvendo um jeito, uma forma especial para fazer os desenhos tradicionais de quilting livre usando o pé de costura reta. Isso mesmo, aquele pezinho que eu já estava acostumada a usar, que eu já dominava. E eu vou te contar como que eu cheguei nessa técnica. Mas imagine comigo como você vai se sentir quando você descobrir que você é capaz de quiltar. E se eu te contar que você vai aprender a fazer as tão sonhadas plumas de uma forma inovadora e exclusiva. Você consegue se imaginar fazendo peças maravilhosas, sendo elogiada por suas peças exclusivas e por sua criatividade? E que todos comentem o capricho, a perfeição e os detalhes únicos das suas peças? Imagine você chegar no seu lugar de trabalho, no seu ateliê, e ter a certeza que criar peças únicas e maravilhosas só depende de você. Sem medo de errar, sem medo de perder seu tempo, sem medo de perder seu trabalho. E tudo isso por estar usando uma técnica simples, porém poderosa, que te capacitará a quiltar de maneira simples e prazerosa, sem medo de errar. Ouça o depoimento dessa minha aluna sobre a transformação que o Straight Quilting causou na vida dela. Sou Jocélia Almeida, aqui de Curitiba. Trabalho com artesanato já há algum tempo, depois que me aposentei. E sempre gostei de trabalhar com tecido, crochê, tricô, bordado, essas coisas assim. Aí quando comecei tecido, além um pouco de costura normal, resolvi fazer o tão famoso patchwork. Aí a primeira invenção, cortar tecido, tudo bacana, muito legal. O que a gente vai fazer? Colcha para os filhos. Mas apareceu aquela coisinha bacana, como quiltar essa colcha numa máquina de casa. Aí a gente tenta, desenha, alfineta, usa spray, dobra a colcha, enrola, faz tudo, na hora que vai fazer 2 quadradinhos você já desistiu porque ficou tudo feio. Mas era uma tristeza, pense, você se alfineta inteira, porque daí vão costurar a colcha, e você já furou tudo dentro. Aí não dá certo o dedo, vamos usar o alfinete que vai. Você começa a usar o alfinete, engata, a peça é muito grande ou pequena, engata na máquina. Ou seja, é frustrante, você fez um trabalho tão bonito, você costurou, você recortou todo o tecido, você fez a combinação de cores, você se empenhou em fazer uma peça lindíssima, na hora que você vai dar um acabamento, que vai deixar mais bonito, que vai enriquecer todo aquele trabalho que você teve do tecido, o negócio não funciona. Aí entorta, desmancha, começa a estragar, até que conheci a técnica da Bia, o famoso Straight Quilting. Quando você domina o Straight Quilting, você pode colocar em qualquer peça, você consegue valorizar o recorte que você fez em termos de desenho, do que você usou do tecido, então você valoriza a sua peça com um quilting bem bonito e muito simples de fazer. Ele é extremamente fácil depois que você conhece a lógica da técnica, super fácil. Gostei bastante do curso, porque se você seguir todas as etapas, você vai vencendo as dificuldades. Então, quando você tem um ponto, por exemplo, se você for fazer linhas curvas ou alguns círculos, que você tenha dificuldade, ou que o ponto não fique bonito, você consegue treinar ou você pode voltar nas instruções
E aí você vai aperfeiçoando até que, inclusive, toda aquela parte de círculos, as partes arredondadas que normalmente são mais difíceis, você consegue deixar tudo bonito e uniforme, que é o mais interessante. Não é o livre, não, e fica muito mais bonito, porque você consegue, com o desenho que você escolhe para a peça, você consegue valorizar. Então seria como se você mandasse uma peça para o long arm, só que ao invés de mandar para alguém fazer numa máquina gigante, toda de computador, você, super esperta, vai fazer sozinha em casa. E você mesmo fez, você escolheu, montou, desenhou e costurou. O mais interessante é que você consegue não só criar desenhos seus, mas desenhos diferentes e aplicar em várias coisas. Então, desde os enormes das colchas até as peças menores, que hoje eu tenho feito mais a linha jogo americano, guardanapo, bolsa. Então, tudo isso você consegue aplicar sem dificuldade e conseguindo criar os seus desenhos, sem ficar copiando, sem ficar inventando, dentro do mais fundamental. Para mim, que seria quase que uma coisa lógica, porque eu não sei desenhar. Eu tenho 2 mãos esquerdas para desenho. Então, para mim, a dificuldade maior realmente seria desenho. Como a gente já consegue montar e fazer com agulha reta, então a questão principal, que é o sanduíche da peça, tudo isso ele não cai, ele não escorrega, ele não entorta, e você consegue um produto finalizado com um desenho muito especial. Não, super feliz, agora a gente pode fazer qualquer coisa, colcha gigante, colcha de casal, colcha para 3 camas, sem problema nenhum. Ou casinhas pequenas também, fica bonitinho. E todo mundo gosta porque é diferente, não é sempre, porque senão todo mundo faz uma necessaire. Você vai fazer o que para fazer o sanduichinho? Só umas ondinhas quaisquer. Esse não, você consegue colocar um super desenho que todo mundo acha que é muito difícil, fica bem bonito e é bem fácil fazer. Bia, querida, você é genial. A gente adorou a ideia, todas as suas criações, e eu ainda vou conseguir desenhar com uma mãozinha. Você consegue imaginar obtendo os mesmos resultados? Ou até melhores? Você consegue imaginar isso? Antes que você pense que isso não é para você, eu estou aqui para te mostrar como você vai aprender a quiltar de maneira definitiva. Mesmo que você já tenha tentado diversas vezes. Mesmo que você já tenha visto centenas de vídeos de quilting e não tenha conseguido executar nenhuma peça sequer. Mesmo que você se ache incapaz de quiltar. Mesmo que você já tenha até desistido de tentar. Até mesmo para você que é iniciante. Eu vou mostrar como em pouco tempo você vai aprender a quiltar como se tivesse anos de experiência. Mas eu preciso te informar que é necessário que você fique atento a tudo que eu vou mostrar nesse evento online e aproveite ao máximo. O que eu vou te mostrar nos próximos dias poderá mudar a sua relação com o quilting daqui para frente. Deixa eu te contar porque eu tenho certeza que você vai conseguir. Eu sou artesã aqui em Curitiba, tenho meu ateliê próprio e sou realizada por quiltar e ensinar essa técnica que eu desenvolvi. Mas não foi sempre assim. Durante muitos anos eu sofri só de pensar na hora de quiltar uma peça. Eu tinha medo de estragar meu trabalho e muitas vezes eu acabei pagando para alguém fazer o quilting para mim. Eu não sei com você como é que é, mas sempre que eu tenho um medo, eu procuro o meu melhor amigo para dividir esse medo. Sabe quem que era o meu melhor amigo nessa época que eu tinha pânico de quiltar? Meu desmanchador de costuras. Isso mesmo, o meu desmanchador de costuras por muitos anos se tornou meu melhor amigo. Eu acabava passando mais tempo desmanchando meus quiltings do que quiltando. E isso era muito frustrante. E durante muitos anos eu fui adiando o meu sonho de quiltar. Mas em 2005, lá na época do falecido Orkut, eu vi uma postagem de uma norte-americana quiltando com réguas. O nome dela era Amy Johnson. Pode procurar no YouTube, tem vários vídeos dela ensinando a quiltar com réguas. Na mesma hora que eu vi a postagem, eu pensei, caramba, é isso que eu preciso, réguas. Vou quiltar com réguas e vai dar tudo certo. Porque vendo as postagens dela, tudo parecia tão fácil, tão simples, que era quase impossível eu não conseguir executar. Só que na época meus filhos eram pequenos e eu acabei adiando um pouco o sonho de comprar as tão sonhadas réguas de quilting. Porque não existiam essas réguas aqui no Brasil. Hoje existe, apesar de elas ainda serem caras, antes não existia aqui no Brasil. Eu tinha que comprar de algum site nos Estados Unidos, demorava um tempão para chegar aqui. Quando chegasse, daí sim eu ia começar a poder treinar, fazer quiltings com régua. E como meus filhos eram pequenos, eu acabei adiando um pouco esse sonho. Minhas primeiras réguas de quilting eu comprei somente em 2008.
Confesso que elas foram bem caras. Eu comprei 2 e ainda tive que comprar um pezinho especial, porque para quiltar com réguas você não pode usar o pé tradicional de quilting livre, tem que ser um pé de quilting livre para quiltar com réguas, que também foi bem caro. Eu vivi um momento de euforia, eba, vou quiltar com as minhas réguas. No mesmo instante eu comecei a passar por momentos de frustração, porque realmente eu conseguia quiltar com as réguas, mas eu estava presa a determinados desenhos que a régua me possibilitava fazer. Eu não conseguia fazer qualquer desenho, eu só conseguia fazer o desenho específico daquela régua e algumas adaptações. Mas eu não conseguia fazer qualquer desenho. Eu descobri que para fazer quilting com régua, eu tinha que ter uma régua específica para cada desenho de quilting que eu quisesse. E como essas réguas demoravam uma eternidade para chegar no Brasil na época e eram muito caras, eu abortei este plano de quiltar com réguas. E voltei à tentativa de ficar quiltando o quilting livre. Mas eu não estava satisfeita com os resultados. Eu queria simetria nos meus desenhos, eu queria constância de ponto. E eu não conseguia isso no quilting. E na época, uma professora acabou me dizendo que eu nunca ia conseguir quiltar, porque para quiltar o free motion ou o quilting livre, precisava sim das 2 mãos. Então eu comecei a adaptar uma maneira que eu conseguisse quiltar. Eu não tinha as 2 mãos, então eu ia ter que fazer o quilting do meu jeito. Foi daí que eu comecei a criar a técnica de straight quilting. Na época eu achava que eu estava fazendo uma gambiarra, que eu estava dando um jeito de quiltar, já que eu não tinha nascido com as 2 mãos e eu não ia conseguir quiltar da maneira tradicional. Eu comecei a olhar várias revistas importadas, tudo que aparecia na minha frente sobre quilting eu comecei a estudar e analisar. E eu me encantava com os quiltings das japonesas. Eu achava um quilting das japonesas uma perfeição, era exatamente aquele quilting que eu queria, aquele resultado que eu queria para os meus quiltings. Só que o quilting das japonesas era todo feito à mão, ponto a ponto. Elas desenhavam, elas mediam, elas calculavam e elas faziam à mão. Eu queria aquela perfeição do quilting das japonesas, só que eu queria fazer aquele quilting na máquina. E comecei a desenvolver uma técnica única, exclusiva e, por incrível que pareça, fácil, onde todas conseguiriam executar. Mas naquele momento eu estava só pensando em suprir a minha necessidade. Todo mundo consegue aprender o free motion, mas eu não consigo. Eu não nasci com 2 mãos. Então, se eu não consigo fazer da maneira tradicional, eu vou fazer da minha maneira. E pronto. Era assim que eu pensava na época. Em 2014, eu comecei a fazer meus primeiros protótipos com a técnica que eu estava desenvolvendo. E foi aí que começou a surgir o straight quilting. Em 2015, meu marido foi fazer pós-doutorado nos Estados Unidos e a gente acabou se mudando para lá, para ficar lá por 1 ano. E durante esse ano, eu participei do grupo de Modern Quilt. E um dia eu estava no encontro mensal e comentei com uma das colegas do grupo, dizendo que o meu grande sonho era aprender a quiltar. E ela virou para mim e falou, mas não estou entendendo, como assim você quer aprender a quiltar? Você já quilta. E foi daí que eu contei para ela a minha história em relação ao quilting, as minhas frustrações e as adaptações que eu tinha criado e inventado para fazer um quilting diferente, usando o pé de máquina de costura reta. Ela ficou encantada com a minha história e pediu para eu demonstrar. Foi daí que eu expliquei como que era o meu jeito de quiltar. E quando eu terminei de explicar, elas estavam boquiabertas. Elas não acreditavam que eu conseguisse fazer tudo aquilo que eu estava mostrando com o pé de máquina de costura reta. Elas não acreditavam que fosse possível fazer algo tão elaborado, tão bonito, de uma maneira tão simples. E elas pediram que eu ensinasse essa técnica para elas. E foi aí que eu montei a minha primeira turma de straight quilting. Isso mesmo, a minha primeira turma de straight quilting foi uma turma presencial lá nos Estados Unidos, para as americanas, que dominam o quilting livre, que fazem quiltings maravilhosos, e elas ficaram encantadas com a minha técnica. Para uma professora não existe nada mais gratificante do que isso. Você ser reconhecida num país que não é o seu país, com uma técnica que você criou, que você inventou, e todo mundo achar que aquilo é a grande descoberta do mundo. Todas elas achavam que aquilo era um jeito muito mais simples, muito mais descomplicado, e o resultado era muito mais bonito.
Como minhas alunas eram muito idosas, lá nos Estados Unidos as pessoas começam a fazer quilting depois que elas se aposentam, elas começam a ter tempo para poder fazer o artesanato que elas querem. Então eu tinha alunas de 70, de 80 anos e para elas era mais fácil fazer o quilting com o pé de máquina de costura reta do que o pé de máquina de costura livre. E foi aí por uma sugestão delas que a gente resolveu batizar a técnica de straight quilting. Porque straight em inglês quer dizer reto. Como a gente usa um pé de máquina de costura reta, a gente achou que era um trocadilho, era um nome apropriado para a técnica, apesar da costura não ser uma costura reta, apesar de eu fazer curvas, plumas, desenhos, mas o pé de máquina que eu uso é o pé de costura reta, por isso a gente batizou de straight quilting. Foi meio que uma brincadeira que acabou pegando. Eu sei que muitas e muitas vezes você já deve ter ouvido alguém dizendo que a técnica era fácil. Que era fácil, bastava praticar. Que era fácil, bastava ter o pezinho certo. Que era fácil, precisava só treinar um pouco. E mesmo assim você não conseguiu. Por que que você vai acreditar em mim agora? Eu tô aqui com uma coisa nova, diferente e também dizendo que é fácil. Então escute o que as minhas alunas têm a dizer sobre o straight quilting. Bom dia, gente. Eu sou Cecília de Belo Horizonte. Sou aluna da Bia Abdala, do curso de Straight Quilting, a primeira turma de 2017. Estou aqui para contar para vocês que eu estou gostando muito da técnica, porque não me adaptei ao free motion. Eu fazia o básico do metalacê. E eu vi um vídeo da Bia ensinando um americano com a técnica front reverse. Aí eu comecei a assistir outros vídeos dela e assisti a semana de straight quilting, a primeira semana, e gostei muito da técnica, me inscrevi e olha o tanto de blocos que eu já fiz. Estou no 18º, este aqui eu fiz sozinha. O meu convite é para que vocês também façam, que não tenham medo, é muito fácil, é muito gostoso de fazer, fica muito bonito. Aproveitem a oportunidade de conhecer a Bia e o trabalho dela e valorizar o trabalho de vocês. Um grande beijo. Beijo, Bia! E agora, como não adianta só eu ficar falando que é fácil, você precisa ver que é fácil, você precisa tentar fazer e perceber que você é capaz, vamos a uma aula prática de straight quilting. Este é o bloco que eu vou usar para ensinar a fazer o primeiro quilting. Não importa que tipo de bloco você esteja usando, pode ser apenas um tecido para você treinar, tanto faz. É só o primeiro teste que você vai fazer com straight quilting. Então, se você preferir optar por escolher um tecido liso, tudo bem. O importante é que você posicione este tecido sobre uma manta, também não importa a manta, pode ser a R100, pode ser a R200, pode ter resina de um lado, dos dois lados, tanto faz, use a manta que você tem aí. Então o importante é você ter um pedaço de tecido, uma manta maior do que o teu tecido e alfinetar muito bem o seu tecido na sua manta ou o seu bloco na sua manta. Primeira coisa que eu quero que você faça é que você ache o centro. Para mim aqui está muito fácil porque tem o encontro das costuras. Se você estiver usando apenas um tecido, você dobre, vinque, marque bem certinho o centro. E daí você vai precisar de um pratinho ou qualquer outro objeto redondo. Não faça com algo muito pequeno, com uma curvatura muito fechada, porque é o primeiro quilting que você está fazendo e quanto mais aberta for essa curvatura, mais fácil vai ser de quiltar. Então eu não vou passar a medida porque tanto faz o tamanho que for esse prato. O que que você vai fazer? Eu vou fazer com que esta curvatura do meu prato se encontre tanto aqui na lateral quanto no centro. Então basta eu posicionar para eu ver a posição certa desta ponta, que é o meio do meu tecido, e lá onde é o meio do quadrado inteiro. Eu vou posicionar meu prato, ou minha tampa, ou seja lá o que você estiver usando, arredondado, de forma que uma ponta e a outra ponta coincidam e encostem certinho ali. E daí você vai pegar uma caneta daquelas que apaga, ou um giz de alfaiate, uma coisa que você consiga remover depois. E vai riscar essa curvatura até o centro. Não é para fazer toda a volta, é somente até o centro. Se aqui eu fiz a curvatura para esse lado, lá eu vou fazer a curvatura para o outro lado. Então eu vou vir de novo com o meu prato. Vou lembrar que eu tenho aqui o centro do meu tecido e aqui o centro do quadrado inteiro. E vou posicionar o prato de forma que aqui encontre no centro e aqui também. E daí eu vou riscar.
Muito bem, agora que eu já risquei o meu tecido, eu vou mudar o tamanho do meu ponto. Normalmente o ponto de costura fica em 2,5. Eu vou mudar para 3,5 ou 4. Se a sua máquina tiver controle de velocidade, deixe ela num nível baixo. Se não tiver, pise bem devagar no acelerador. E vamos começar. Basta agora seguir o risco. Quanto mais devagar você for, mais fácil vai ser de seguir o risco, principalmente nas primeiras vezes que você fizer esse tipo de costura. Sua mão vai estar sempre espalmada em posição de L, mais ou menos a 4 dedos do teu pezinho de máquina. Então, sempre mantenha a tua mão espalmada e andando. Conforme o quilting vai vindo, conforme a tua costura for progredindo, você vai reposicionando a sua mão sempre espalmada para ter certeza que o teu tecido está bem esticadinho. E daí basta você começar. Se estiver muito devagar e você souber que você consegue manter aquele ritmo, você pode daí aumentar. Chegou aqui, o que nós vamos fazer? Levantamos o pezinho, a agulha e o pezinho. Vou posicionar o meu pezinho bem aqui na lateral. E eu vou sempre manter esse pezinho rente à costura que eu acabei de fazer. Muito importante você checar se nenhum alfinete vai bater nessa tua costura. E daí basta abaixar a agulha e continuar a costura devagar, porque agora você vai ter que acompanhar essa linha. Antes você estava fazendo uma costura em cima do risco, agora nós vamos fazer sempre com um pezinho de máquina. Chegou no final a mesma coisa, levanto meu pezinho e minha agulha, ando, posiciono meu pezinho de máquina alinhado com a minha costura, abaixo minha agulha e vou costurar de novo, mantendo o pezinho de máquina alinhado. Vou remover o alfinete antes de chegar próximo para o meu pezinho não engatar no meu alfinete. Levanto a agulha e eu vou repetir esse procedimento até preencher todo este lado de cima do meu desenho. Aqui mesmo sendo na pontinha, eu vou continuar, mesmo que depois eu vá refilar essa parte, porque eu quero o meu quilting contínuo.
Notem que o meu quilting ele tá quase que imperceptível, porque essa é a ideia do quilting. A ideia do quilting não é roubar todos os olhares para ele. A ideia do quilting é fazer o sanduíche, caso você tenha trabalhado com forro junto, aqui eu só estou trabalhando com a manta, e embelezar a tua peça, dar estrutura, dar beleza. Você nota detalhes mais quando você está olhando a olho nu, você olha, mas você não nota. Quando você olha, você ainda está vendo o bloco. Se você olhar pelo avesso, você consegue ver todas as linhas que foram feitas ali. Agora que eu já fiz toda essa curva, eu vou fazer curvas nesse sentido. Então, eu vou pegar o meu prato também saindo do centro. Só que agora eu vou fazer saindo do centro e chegar até essa curvinha de cá. E eu vou fazer a costura até chegar na primeira linha sinuosa que eu fiz. Daí eu vou fazer exatamente em cima dessa linha sinuosa alguns pontos, o suficiente para quando eu virar, o meu pezinho de máquina tá bem certinho ali. Se não tiver ainda, faço mais um pontinho, viro. Meu pezinho de máquina tá encaixando ali e agora eu vou fazer toda a parte de cima com um pezinho de máquina. Então, pro lado de cá, basta eu levantar o meu pezinho e alinhar essa lateral com a costura. Do outro lado, eu tenho que andar bem em cima da costura. E agora que eu fiz toda a parte de cima, eu vou fazer toda a curvatura de baixo também com um pezinho de máquina. Aqui ficou o resultado do quilting feito em cima desse bloco. Aqui estão as linhas sinuosas pro lado de cá, e aqui são as meias curvas, que neste ponto começa a ficar uma linha sinuosa. Vamos ver pelo avesso? O avesso fica assim. É um trabalho gostoso de fazer, e é uma maneira de fazer um quilting contínuo, de preenchimento em todo um bloco, sem tirar a leveza do bloco. Note que quando você está olhando o bloco, você continua vendo o bloco, e não um monte de riscos aqui no meio. Mas se você olhar de perto, o quilting, como ele é para ser descoberto de perto, você vê que tem um quilting bonito feito ali. Eu sei que você gostaria de ter mais conteúdo, mas esse é apenas o primeiro vídeo da semana de Quilting Fácil. Tem mais coisa vindo pela frente. Mas agora eu vou te pedir um favor. Aqui embaixo desse vídeo tem uma área de comentários.
Me diz o que você achou dessa aula, se te ajudou, se abriu a sua mente para não desistir de aprender a quiltar. Acredite, a sua opinião é muito importante para mim. E para você que ficou comigo até agora, eu tenho uma surpresa para você. Logo abaixo aqui da área de comentários tem um botão escrito bônus. Trata-se na verdade de um link de uma videoaula bônus para você. Como eu não quero que esse vídeo fique muito longo, no próximo vídeo eu vou te ensinar como corrigir erros que possam vir a acontecer durante o straight quilting. Porque com o straight quilting, sim, é possível corrigir os erros. A gente não precisa jogar o trabalho de lado e dizer não gostei, tá horrível, e nunca mais olhar para aquele trabalho porque o quilting não ficou bonito. Dá sim para arrumar, e isso é uma das coisas que mais me encanta nessa técnica. Tem sim como corrigir, e eu vou te ensinar como na próxima aula. Não se esqueça de me acompanhar também no Instagram, no YouTube e no Facebook, porque eu sempre posto novidades por lá. Assim que eu liberar a aula 2, eu vou te enviar um link pelo Messenger lá no Facebook ou para o seu e-mail. Então, fique atento aos meus e-mails e às minhas mensagens.